Boa noite, hoje é 30 de janeiro de 2023 e está no ar Conversa com Leite, o nosso encontro semanal de discussão técnica, científica e de mercado da nossa grande e querida cadeia leiteira. E nesta semana tivemos a confirmação daquilo que já havíamos comentado e dado como uma estimativa bastante grande de acontecimento sobre o mercado do leite com relação ao aumento de preços. Dizia eu, na bancada deste programa, há exatamente 8 dias atrás, que o mercado do leite estava tendenciando a subida. Isso porque já desde os primeiros dias de janeiro nós ouvíamos no campo os laticínios buscando novos clientes, comprando leite, ofertando preços, o que demonstra de maneira direta e inequívoca que está faltando leite no mercado. E o que nós podemos constatar agora sim, numericamente, levando em consideração a metodologia adotada pelo Conselheite, foi o resultado que indicou 2,14% de recuperação de valores, ou seja, projetado para o leite de dezembro R$ 2,35, projeção para o leite desse mês de janeiro R$ 2,40. Leite este a ser pago no decorrer do próximo mês de fevereiro, de acordo com os prazos, as datas dos laticínios. E isso mostra, obviamente, que o leite está em ascensão, que há uma falta ainda não entendida em sua quantidade, não sabemos qual a dimensão dessa falta de leite, mas, sem dúvida nenhuma, ela está acontecendo. E nós temos ouvido falar em valores muito superiores a os 5 centavos que o Conselheite indicou como aumento, muito superior a 5 centavos, os valores que os laticínios têm dito e principalmente têm feito propostas a campo. Informações essas da região oeste, noroeste e central do nosso estado do Paraná. E o leite funciona, é importante nós considerarmos, de uma forma nacional. Improvável que uma micro-região esteja indicando aumento de leite por um desbalanço devido a uma eventual falta, e que isto seja apenas pontual em uma micro-região. Portanto, admitimos que é uma tendência realmente não só da nossa região, como do estado do Paraná, por que não dizer de todo o nosso Brasil leiteiro. Está faltando leite, o preço vai subir. E quando nós consideramos a continuidade da cadeia, o segundo elo dessa corrente, que não é necessariamente a produção, que é a base, mas esse segundo elo que é da indústria para o mercado final, para o terceiro setor varejista, nós observamos que tanto a mussarela quanto o HT estão indicando alta. Portanto, a mussarela e o HT nos supermercados, informações dessas últimas semanas, têm apresentado elevação de preço. E é importante considerarmos, mussarela e o HT juntos atendem, somados, aproximadamente 70% do mix de lácteos. Eles representam, portanto, uma fatia muito maior do que a metade de todos os itens lácteos que são comercializados. Então, quando o HT está em alta, e principalmente a mussarela, que significa uma fatia ainda maior do que o HT, que é o leite de caixinha, não há a menor dúvida de que a tendência de mercado é a continuidade desse aumento que já foi confirmado nas projeções do Conselheite Paraná para esse leite do mês de janeiro que termina no dia de amanhã. O CPEA até nesta manhã não havia liberado ainda informações para o estado do Paraná, portanto nós não temos como sustentar esse dado também por esse outro órgão de extrema importância aí de análise e de tendências de mercado. E quando acontece esse tipo de evento, o aumento do leite, a primeira impressão que temos, e o que é extremamente normal, é que nós estamos entrando num momento positivo. E realmente não é só impressão, o momento ele é positivo, porque
obviamente, ganhar mais pelo nosso produto não mexe no custo, e sim, esse incremento de preço entra diretamente na nossa lucratividade. Então, numa análise superficial, esta é uma informação bastante positiva. Porém, nós precisamos ir um pouco além nesta análise para que a gente veja os benefícios e também os problemas de termos este aumento de leite neste dado momento do ano. É importante considerarmos que, historicamente, o leite de março a ser pago em abril, abril a ser pago em maio, são os meses onde nós temos uma precificação subindo, dado a falta de leite que se encontra e o aumento de consumo. Isso porque fevereiro e março são os meses que, historicamente, menos se tem leite. Quando se desloca esse momento de falta de produção para alguma coisa em torno de 90 dias de antecipação, frente ao que normalmente acontece, nós não estamos tendo aumento de leite, de valores de leite em abril e sim em janeiro, nós passamos a considerar que esse início de subida tem a possibilidade de também significar uma antecipação na descida. O mercado se antecipa os meses aonde ele vai apresentar, por falta de leite, uma lacuna de produção, o aumento dessa valorização, existe o risco sim dele antecipar queda. E se normalmente nós observamos as quedas a partir de agosto a ser pago em setembro ou setembro a ser pago em outubro, e isso vem de encontro ao oposto do que é fevereiro e março, onde nós temos a menor produção, lá em agosto, julho, agosto e setembro, historicamente, média Brasil, é o momento que mais se tem produção de leite. E é naquele momento onde encontramos, normalmente, na maioria dos anos, a queda de produção. De um leite, a queda de precificação, melhor dizendo, de um leite que lá em abril iniciou uma subida expressiva. Portanto, qual é a preocupação que nós precisamos considerar neste momento? A antecipação da subida que está culminando com um momento de menor oferta de leite hoje, na grande maioria dos casos, o produtor tem pouca produção, pode significar início da queda de leite justamente nos meses onde o produtor mais terá volume de produção. Invertendo um pouco essa lógica, ouvindo de encontro esse comportamento de mercado nos momentos inversos à oferta de leite que os produtores têm para o mercado. Então, se fevereiro e março eu tenho pouca produção, ter um aumento de leite justamente nesses meses pode ser complicado para a matemática desse ano leiteiro. Por que é que se complica? Você poderia pensar, puxa vida, por que é que um preço de leite subindo pode significar preocupação? É preocupação se lá no trimestre que mais nós temos volume de leite para vender, julho, agosto, setembro, esse leite estiver em baixa. Mas eu convido aos senhores a refletirmos de uma forma bastante tranquila sobre essa realidade e sem muito alarde ou sem pessimismos. Eu sempre costumo dizer que o ano leiteiro é semelhante a uma partida de futebol. E essa analogia ela tem muita lógica. Se nós considerarmos um jogo onde eu venci por 2-1, um jogo de futebol, se eu considerar o momento da partida onde eu levei o gol, onde o meu time foi vazado, enfim, tomou um gol do adversário, eu vou dizer, me referindo apenas àquela parcela da partida, que o jogo foi ruim. Mas se nós considerarmos os 90 minutos, entendendo que nós ganhamos por 2-1, o resultado foi atingido e nós saímos satisfeitos. Por isso que sempre é importante considerarmos o ano leiteiro a média de tudo o que acontece do ponto de vista de volume a ser vendido e de quanto eu recebo por este leite. E aí sim, podendo fechar como foi o ano de 2022, com resultados bastante positivos. Mas, entrando agora naquilo que é o principal assunto no dia de hoje e que tem relação com esta análise de mercado que fiz,
nós precisamos entender quais são as alternativas que nós temos na nossa propriedade para, de imediato, conseguirmos aumentar o volume de leite a ser vendido. Porque, observe, se eu comentei com os senhores que fevereiro e março, usualmente, são os momentos de menor oferta, e se já agora eu estou recebendo, ou vou passar a receber preços com aumento, preços melhores do que os que foram até agora, eu preciso me preocupar em fazer maior volume de leite. Consideremos que, neste momento, boa parte das propriedades tem DEL bastante elevado. Nós estamos com as nossas vacas muito mais em terço final do que terço inicial. Potencial de leite diminuído. Neste momento, nós estamos sendo assolados, sobretudo nos últimos dias, por um calor muito intenso, o que judia das nossas vacas e faz com que elas percam capacidade produtiva. São dois pontos a considerar que são os principais responsáveis por fazer diminuir essa oferta de leite de fevereiro e março, conforme já comentei há pouco. Porém, algumas alternativas nós precisamos colocar em prática para que de imediato tenhamos mais leite para vender. A primeira delas eu gostaria de comentar com todos os amigos que nos ouvem agora é a prática do uso do sucedâneo lácteo, do popular leite em pó para as nossas bezerras. Nós temos que considerar que o uso dos bons sucedâneos tem entregado índices zootécnicos do crescimento da bezerra tão bons quanto o leite integral. A pesquisa, o desenvolvimento de produtos tem mostrado que hoje é possível, via bons sucedâneos, atingir a expectativa zootécnica dos animais. Fato este que faz com que muitos produtores, que por suas razões, por já terem tido eventualmente experiências ruins com essa tecnologia, pensem o contrário. E é oportuno dizer que em muito breve traremos aqui para a bancada do nosso programa algum especialista em aleitamento de bezerras, em criação de bezerras, para a gente entrar tecnicamente um pouco mais a fundo nessa seara. Mas precisamos considerar que hoje existem produtos de muito boa qualidade que substituem leite. Porém, nós em alguns momentos de preços relativamente baixos, nos piores momentos de preço de leite do ano, o valor destes sucedâneos fica praticamente no valor do leite in natura. E quando nós estamos convidando o raciocínio do leite em pó pensando em economia, nesses meses ele não se presta a essa função. Tem hora que está valendo, por exemplo, leite R$ 2,20 e um bom sucedâneo hoje custa R$ 2,20 o litro. Algo para mais, algo para menos, mas em torno disso. Aonde nós não temos, obviamente, nenhum tipo de vantagem financeira. Agora vejam comigo, se o leite daqui a um pouquinho exceder a R$ 3,00, coisa que nós temos visto que está muito próximo de acontecer, daqui a um pouco ele é 3 ou 3,20, nós estaremos, dentro de poucas semanas, conseguindo a redução de custo de R$ 1,00 por litro de leite usado nas nossas bezerras. Evoluamos essa conta. Se eu estou falando, por exemplo, de um manejo que adota o fornecimento de 6 litros de leite por bezerra, nesta equação, facilmente a gente economiza R$ 6,00 por dia por bezerra tratada. Dentro de um período de amamentação, de aleitamento de 60 dias, algumas propriedades adotam um pouquinho mais que isso, mas façamos a conta, 60 dias por R$ 6,00 de economia por dia, já são R$ 360 que eu substituí, usando um bom sucedâneo, um bom leite em pó, e vendi a mais este leite que está valorizado. A gente poderia pensar, mas isso é significativo? É muito fácil multiplicar por 3, imaginar que eu vou estar nesses próximos meses aqui criando 3 bezerras e ganhando R$ 1.000 sem ter nada em detrimento ao seu ganho, a sua evolução física, enfim, as suas condições de ser uma vaca em plena condição de produção. Então nós podemos criar bem as novilhas tendo uma boa economia.
A partir do momento em que uso um bom sucedâneo, neste momento onde o leite está valorizado. Cada 3 bezerras criadas, eu posso sim colocar R$ 1.000 no bolso, aproveitando vender esse leite neste momento, onde ele está em processo de evolução, de precificação, está no morro acima, como a gente diria, né? Então, avaliem com carinho essa questão. Procurem conversar com o seu técnico, com as pessoas que ele atende com insumos e investigue bons leites em pó no mercado, faça uso, porque conseguimos, de uma forma bastante objetiva, ter uma economia muito interessante neste aspecto. Muito bem, gente. Vencido este primeiro tema, vencida esta argumentação inicial sobre a sucedâneo lácteo, leite em pó de bezerras, com vistas à redução de custo, aumento de lucratividade, eu gostaria que os senhores que trabalham com estrutura que permita divisão de lotes, uma divisão um pouco maior do que simplesmente um lote 1 e lote 2, isso aqui é muito genérico. Nós sabemos que existe diversas metodologias de trabalho e estruturas realmente bastante diversificadas em todas as propriedades, mas tenham a firmeza na informação que eu vou lhes dar. Todas as vezes, invariavelmente, sem medo de errar, que eu trabalho com as primíparas, separada das demais vacas, nós temos incremento em eficiência leiteira. O que é isso? Todas as vacas de primeira cria, alguns chamam todas as novilhas, né? Enfim, vacas em sua primeira lactação. Quando eu manejo elas somente com vacas de primeira cria, neste ambiente onde elas estão, elas são mais responsivas, não havendo necessariamente um ganho em consumo. Isso é um pouco ambíguo, um pouco contraditório, mas de uma forma a evitar estresse de agrupamento, sobretudo aonde existe e sempre existe as vacas dominantes, as vacas de primeira cria sofrem muito e estão em um processo estressor praticamente constante, o que vai lhe roubando, em alguns casos, imunidade e também condição de conversão de leite. Então, este segundo aspecto, aonde tua propriedade permitir que as vacas de primeira cria, que as primíparas estejam manejadas em seu ambiente somente com outras vacas em igual condição de parição, em primeira lactação. Ganhamos e ganhamos muito com essa prática. Isto, de acordo com as pesquisas, ao longo da lactação de uma primípara que foi manejada apenas em seu ambiente com outras vacas primíparas de primeira cria, significa alguma coisa em torno de 2 litros de leite de ganho. Então veja, se nós conseguimos 2 litros de ganho só por divisão de lote, isso sem dúvida nenhuma responde de forma muito impactante. Conseguir puxar 2 litros a mais sem mexer no custo é muito dinheiro no final desta nossa matemática. Sempre importante, e falamos já em pelo menos 2 episódios do Conversa com Leite, sobre os problemas metabólicos, problemas infecciosos relacionados à transição, sobretudo ao pós-parto imediato. Problemas esses que acabam roubando, num primeiro momento, o consumo das vacas, complicando muito a sua evolução, entendendo que todas as vacas em pós-parto têm depressão de consumo. Aquelas que parem com o problema têm depressão severa de consumo. Isso leva as reservas da vaca embora, acentua o balanço energético negativo, faz com que ela aumente em muito mais a chance de ter outros problemas. Um problema puxa o outro nesse momento da vaca e acaba condenando pico de produção. Portanto, lote de pós-parto. Que as vacas recém-paridas estejam sendo manejadas com outras vacas recém-paridas. Todas as vezes que nós estratificamos mais o nosso rebanho, nós somos mais assertivos. Numa instância de avaliação, atendendo com uma forma muito mais cirúrgica, eu diria, as exigências nutricionais de cada uma desses lotes, desses períodos,
E numa segunda instância também a questão de ambiência e comportamento dessas vacas. Toda vaca de pós-parto é uma vaca que come com dificuldade, que se movimenta com dificuldade. É uma vaca que não pode, para estar em bom conforto, estar lado a lado com uma vaca que já está de 3 para 4 meses parida, que está numa outra vitalidade, que está numa outra, até diria, num outro ímpeto para buscar tanto alimento quanto água, disputa em coxo d'água, principalmente em momento de estresse térmico, é um horror, você vê muito disso, e a recém-parida, a primípara, perto de vacas que estão em outra condição, elas acabam se dando muito mal. Então nós conseguimos, meus amigos, vencer aquilo que é o grande objetivo de uma vaca recém-parida. Veja bem essa conta, marque ela e não esqueça. Primeiros 15 dias de pós-parto, a vaca precisa aumentar 2 litros de leite por dia sobre o volume de leite do dia do parto. Vamos supor, a vaca produziu de colostro, obviamente, no dia do parto não é leite, 15 litros de colostro, uma produção importante essa. 15 dias depois, esse animal precisa estar beirando os seus 45 litros de leite. 15 vezes 2 são 30, mais a produção de nascimento. É fácil fazer isso? Não, não é. É possível? Sim, é possível. Uma das tarefas para que isso seja possível, meus amigos, separação de lote. Se nós temos como trabalhar com as nossas vacas de pós-parto imediato separadas das demais, faça isso. Temos um ganho de ambiência, uma redução de estresse e vai se concretizar nessa subida impactante de leite se nós atendermos nutricionalmente a dieta que o pós-parto imediato nos cobra. E aí chama a atenção dos senhores. É importante que um nutricionista com experiência faça essa orientação, porque essa é uma dieta bastante diferente do que a das vacas, por exemplo, em pico de lactação, que seria, neste caso, depois da dieta de pós-parto, a próxima dieta que os animais vão precisar receber. E se entre este espaço de tempo, que é relativamente curto, eu estou falando de pós-parto imediato, do dia do parto até o 30º dia, e aonde a dieta de pico sucede a isso imediatamente, a partir do 30º, 35º dia, já querendo buscar aí ao dia 60, ao 60º dia, nós já estamos com essa vaca em pico de produção. E a questão de fibra, a questão de amido, a questão de proteína e partição dessa proteína, que natureza de proteína nós estamos falando, são realidades muito diferentes. Os senhores poderiam me perguntar, e como é que faz quando eu não tenho espaço? Eu me obrigo a trabalhar, por exemplo, com o meu lote com as minhas recém-paridas no lote 1. A probabilidade de nós não termos o sucesso na evolução diária de produção é grande. Não por isso que eu vou enfrentar sérios problemas. Mas eu não vou chegar naquilo que é o grande objetivo que eu tenho, que é impactar de maneira imediata o aumento de leite da minha propriedade. Essa mesma vaca que eu quero que entre 15 e 20 dias exceda 40, 45 litros, é a vaca que eu quero que esteja beliscando os seus 50, por que não 60 litros aí, por ocasião do seu pico. Essa vaca sem perder demasiadamente corpo, essa mesma vaca podendo e devendo retornar à sua ciclicidade e ter uma prenhez confirmada antes de 100 dias de lactação. Isso não são tarefas fáceis, mas são tarefas possíveis, que nos desafia quanto a produtores de leite, principalmente quanto técnicos de leite. Então, vencido mais esse tema, preciso confessar a vocês que nem todos poderão fazer. E lamento muito essa realidade, onde muitas vezes as propriedades não conseguem ter essa diferenciação por uma questão de limitação estrutural, para que eu tenha um lote de primípara, para que eu tenha um lote de pós-parto. Mas quem consegue fazer, mesmo que isso signifique um retrabalho, eu vou perder, sei lá, fazendo divisões, muitas vezes tendo que fazer um novo trato, uma nova mistura, são mais horas de mão de obra no dia. Mão de obra que às vezes é muito limitada. Mas isso retorna e retorna com muito impacto no nosso financeiro. Sobretudo porque nós estamos no momento de evolução de preço.
Então, esse esforço, por mais que a minha instalação não permita de uma maneira prática, de uma maneira confortável, é importante fazermos esta avaliação. Aonde eu poderia deixar minhas primíparas, deixar minhas vacas em pós-parto imediato separadas das demais, para que eu tenha o benefício que essa prática pode me trazer em produção leiteira. É possível sim, gente, dar resposta, mas depende muito da análise que a gente faz da nossa propriedade, da nossa instalação, para esta tomada de decisão. Legal? O que é importante fazer, agora como uma quarta sugestão, neste momento onde eu quero aumentar a quantidade de leite para venda, onde eu quero ter mais volume leiteiro para negócio. Adensamento proteico-energético da dieta no meu terço inicial. O que seria o terço inicial? As vacas até 100 dias de lactação, ou as vacas em pico e em torno aí de um mês após o pico. Todas as vezes que nós conseguimos, mediante um ajustamento de níveis do meu concentrado para se encaixar com aquilo que o meu volumoso, o feno pré-secado, silagem, já oferece, nós conseguimos ser assertivos em oferecer uma dieta que vai potencializar resposta alta. Neste momento, tudo aquilo que nós fizermos no objetivo de incrementar produção vai valer a pena, porque este período da lactação é de extrema resposta, é muito responsivo em conversão de leite. Observem essa realidade. Não é fato que qualquer adensamento de dieta, o que é um adensamento? É trabalhar com um pouco mais de proteína e energia por quilo de matéria seca de alimento. Isso não é verdade dizer que se eu fizer isso para todas, o meu resultado em custo-benefício em leite será bom. Porque as prioridades da vaca mudam ao longo da lactação. Se eu falo de uma vaca que está no terço médio de lactação, imaginar de 100 dias a 200, 100 a 210, essa vaca tem prioridades que vão além da produção leiteira. Ela já está retomando reprodução, ela muitas vezes já está prenha, já está com crescimento fetal, já está segurando parte das suas, dos seus nutrientes em reserva de corpo, compensando aquilo que perdeu no terço inicial. Quando eu olho o terço final a partir de 200 dias, isso é ainda mais controverso, porque essa vaca já está prenha, já está com um feto em franco crescimento e destinando muito da sua reserva para corpo. Por isso que é preciso ter muito critério e precisa-se ter contas muito bem feitas do ponto de vista nutricional para a gente saber que adensamento que nós vamos fazer e para quem. Não há erro, não há dúvida de que todas as vacas no terço inicial de lactação são extremamente responsivas em produção leiteira. E nestes lotes, nestes animais, no momento onde eu quero puxar condição de produção leiteira, puxar o volume de leite, é para elas que eu preciso olhar, é para elas que eu preciso destinar uma quantidade expressiva de nutrientes. Um ponto ainda a considerar, dentro de todos estes aspectos que melhoram de maneira imediata a produção de leite, gostaria de chamar a atenção sobre um tema chamado terceira ordenha. Muitas propriedades se perguntam sobre sua viabilidade, sobre qual a resposta que nós teremos uma vez adotando esta metodologia. E eu tenho a dizer aos senhores que, percentualmente, a resposta oscila de 10% a 15%. Alguma coisa que vai ficar de 3 a 5 litros, quase que imediatamente, dentro da conversão de leite do rebanho. Havendo esta diferença, de acordo com o DEL médio do momento que eu iniciei a terceira ordenha, de acordo com a média que já se tinha com 2 ordenhas. Então, essa é uma prática que aumenta de maneira direta o volume de produção de leite. Importante considerar que estas vacas vão ter um incremento também, alguma coisa na ordem de 5%, em alguns casos 10% de consumo de matéria seca. Isso porque o tempo de atividade dessa vaca é maior. Ainda assim, sobretudo em momento de preço de leite subindo, essa conta é favorável, ela tem custo-benefício positivo.
E importante considerar questões relacionadas ao ambiente. Esta vaca vai ficar mais tempo obrigatoriamente em pé, porque ela vai ter mais um deslocamento para uma sala de ordenha, mais um tempo em sala de espera, mais um momento de ordenha em pé e mais um retorno. Necessariamente nós temos que ter uma cama que possibilite a ela estar descansando em todo momento de ócio que ela terá à sua disposição. Porque este momento de ócio, que é muito importante para a vaca desestressar e descansar, ele foi diminuído com a terceira ordenha. Então, todas as propriedades que tomam a decisão da terceira ordenha precisam considerar isso. O meu ambiente, onde a vaca permanece, é confortável para ela deitar? Se não for, eu poderei estar aos poucos desenvolvendo alguns outros problemas, sobretudo problemas podais, problemas de casco. Mas isso será, sem dúvida nenhuma, no futuro, objeto de uma conversa com leite específica sobre terceira ordenha e também as questões podais. Vale muito a pena terceira ordenha desde que nós tenhamos rigorosidade na distribuição entre elas no que diz respeito a tempo. Que elas realmente peguem as 24 horas do dia e divida por 3. Ter uma terceira ordenha de 8 em 8 horas dentro de uma sequência que nunca se quebre. É 1 hora da tarde, é 9 horas da noite, 5 horas da manhã e sempre acontecendo desta forma. E para que haja esta rigorosidade de uma maneira que ela venha a entregar a resposta que nós esperamos da terceira ordenha, é importante que nós tenhamos mão de obra suficiente. Então, todas as propriedades que hoje enxergam essa realidade, eu quero aumentar o volume de leite, terceira ordenha é um caminho? É, com certeza. Aumenta leite? Não há a menor dúvida que aumenta. Preciso, todavia, analisar a minha situação de oferta de mão de obra. Tenho funcionários suficientes para isso? Se é mão de obra familiar, estou disposto a mexer na minha rotina, descansar menos, eu, meus familiares, enfim, a fim de ter esta terceira ordenha, façam essa avaliação e se a resposta for positiva, abrace essa causa. Eu falava a propósito disso com o ouvinte do nosso programa no município de Marechal Rondon alguns dias atrás, que adota, ele, mão de obra familiar restrita, né, somente ele e a esposa, fazem 3 ordenhas. E ele me disse uma frase que me impactou muito e eu sempre gosto de escrever e lembrar aqui os ensinamentos que a gente aprende no dia a dia no campo. Ele disse o seguinte, eu agora vou trabalhar como poucos querem, para no futuro eu poder descansar como poucos podem. Então fica este ensinamento. Meu amigo Charles Rupental, que me disse essa frase, e realmente fiquei muito admirado com a sua firmeza, o seu gosto pela atividade leiteira e nesta frase tão bem construída e que diz muito sobre sua realidade. Salvo engano meu, somente ele e a esposa, as 3 ordenhas, divisão de 8 horas e o serviço pegando. E a média acontecendo e uma empolgação muito grande com a atividade. Então deixo esta reflexão para todo aquele que não tem terceira ordenha e pensa em aplicá-la, né? Realmente responde muito em leite. Algumas outras considerações, uso de somatotropina recombinante bovina, tal do BST, que nós temos aí 2 marcas comerciais, acabei, até nem vou citá-las, mas os produtores que usam de BST já têm essa experiência, né? Fazem realmente uma diferença muito grande no sentido de aumento de produção. Então, todo aquele que não usa e tem interesse em usar, apenas deixo o alerta de que é importante que você tenha uma dieta balanceada e principalmente oferta de dieta sem restrição de volume. Tem oferta, tem qualidade de comida, alimento balanceado, trabalhe com o BST porque ele responde em produção leiteira sem deixar nenhum tipo de possível problema associado a isso. Então, importante demais que se aplique essa tecnologia em momentos onde o preço do leite está em ascensão. Pontuando aqui que, mesmo com os preços de leite nos seus menores valores que nós experimentamos nesses últimos anos, ainda assim o uso de BST foi extremamente responsivo.
Então, de forma imediata, gente, recapitulando, o que fazer para aumentar a produção de leite num curto espaço de tempo? Uso de um bom sucedâneo lácteo em substituição ao leite de natura para as bezerras. Trabalhar com lote de primi para separado dos demais animais. Trabalhar com lote de pós-parto imediato, até 30 dias pós-parto, separado das demais. Fazer um bom adensamento, trabalhar com mais energia e proteína na dieta de lote 1. Obviamente, com a atenção sobre o balanceamento e fornecimento desse alimento. Precisa-se ter muito critério nisso, mas responde. A adoção de terceira ordenha para quem não faz terceira ordenha. Aplicação de BST nas vacas, obviamente, após o seu pico de produção. Todas essas iniciativas fazem com que, de imediato, nós tenhamos respostas produtivas que fazem aumentar a nossa lucratividade no momento onde o preço do leite está favorável. Bacana, gente? Avaliando agora outras alternativas que nós temos e que, de uma forma muitas vezes não imediata, mas no decorrer do tempo, resultam em mais produção. Gostaria de chamar a atenção dos senhores sobre a necessidade de trabalharmos a proteção dos nossos animais contra estresse térmico, fazendo uma boa instalação de aspersores e ventiladores em linha de coxo, aspersores e ventiladores em sala de espera e principalmente a regulagem disso. Tem muita propriedade que tem aspersão e ventilação de forma desordenada, de forma não criteriosa, o que traz pouquíssimo resultado. Então, vamos regular vento, regular água. Vamos cuidar com a oferta de água de bebedouro, água de beberagem para os nossos animais. Observar a limpeza é um ponto positivo. Observar vazão. Há água suficiente? Há distribuição suficiente de bebedouros por lote? Todos esses detalhes, se os senhores têm dúvida, se há problema, procurem um bom técnico que ele vai lhes esclarecer. Combate de estresse térmico não é possível sem oferta de água em quantidade e qualidade para todas as vacas do rebanho. Considerar também as aplicações orais de aditivos, os usos continuados de aditivos que vêm a combater estresse térmico. Existe uma casuística de sucesso muito grande, inclusive aqui, dentro dos episódios do Conversa com Leite, já conversamos com pelo menos 3 produtores que lançam mão há muito tempo desses aditivos e que têm respostas que mantêm o leite no verão em volume semelhante ao que se teve no leite, na média de leite do inverno. Então, lançar mão desses produtos é extremamente necessário. E a partir do momento em que nós vamos suavizando estas perdas, essas bagunças metabólicas que o calor imprime no organismo do animal, nós vamos tendo todos esses benefícios se traduzindo em maior volume de leite. Então observe comigo o seguinte, não é de hoje para amanhã que uma regulagem de vento e de água numa sala de espera ou linha de coxo vai se traduzir em leite. Vou precisar de alguns dias para que isso aconteça. Não é de hoje para amanhã que eu vou conseguir aplicar aditivos para estresse térmico e de uma hora para outra meu leite subir. Mas eu vou evitar novas perdas. Eu vou manter o status sanitário, reprodutivo, imunológico, de ordem geral desse animal dentro de uma normalidade, que fazem com que um animal que esteja, por exemplo, imunitariamente melhor, está bem de saúde, possa ser sim mais responsivo. Então, o combate ao estresse térmico são uma série de medidas que ao longo do tempo vão impactar de forma determinante a média dos nossos rebanhos. Mas isso não funciona tal qual o BST que eu aplico hoje e amanhã eu vejo subir a produção. Isso não funciona de uma forma tão aguda, tão abrupta quanto uma terceira ordenha. Onde eu estou com 30 de média, eu vou fazer terceira ordenha, amanhã eu estou com 33. Então, só classificando o combate do estresse térmico como de fundamental importância, porém a resposta em leite pode não ser na mesma característica imediata como essas outras argumentações e procedimentos de manejo que eu acabei de dizer aos senhores. Então, o combate do estresse térmico é necessário a todo tempo, mas não tem a resposta tão imediata quanto estas outras alternativas que eu lhes disse. O que não há
forma de mensurar também de uma forma tão breve, mas que faz uma diferença absurda, é trabalhar um bom período seco e um período de pré-parto, atendendo especificamente às exigências de cada um destes momentos. Período seco tem particularidades que estimulam a involução e a recomposição do tecido mamário que impactam lá na frente no pico de produção dessas vacas. Vamos trazer aqui especialistas sobre esse tema num Conversa com Leite Futuro. Zele pelo período seco, dentro das especificações, sobretudo nutricionais, que requer este momento. Da mesma forma, zele pelo pré-parto. Hoje muito mais comentado e muito mais trabalhado a campo, mas que necessita de um cuidado extremamente preciso para que nós tenhamos sim as respostas esperadas. Vaca que está blindada de estresses e está atendida em seus níveis nutricionais no período seco e no pré-parto, dão muito mais leite no momento em que elas estiverem paridas, sobretudo no seu pico de produção. Cada litro a mais que eu conseguir no pico é um litro a mais até a secagem. Então, tudo que eu fizer a fim de construir esta média maior, eu terei em sucesso até o final da lactação. Portanto, se eu quero imaginar que eu estou em janeiro e a expectativa minha é que eu tenha preços de leite impactantes até junho, julho, agosto, eu vou ter muitas das minhas vacas que hoje, de repente, acabaram de secar, parindo e estando em pico. Uma vaca que eu sequei hoje, eu vou ter ela em pico na metade de abril. Vou ter ela em pico em maio. Por que não caprichar no período seco para eu surfar bem essa onda lá no mês de maio? Por que não pensar num preço de leite lá em maio de R$ 3,50, R$ 4,00? A gente não tem a menor noção e nem condição de dar nenhuma expectativa numérica sobre isso, mas nutrimos a expectativa de que sejam preços altos, né? Por que não fazer o melhor possível hoje com a minha vaca que secou, pensando que ela vai responder para mim em média de produção? E o que é fazer o melhor para essa vaca? Deixar ela na sombra, se ela não estiver manejada dentro de um barracão. Fazer com que a água esteja perto, que ela não precise andar, entregar para ela as particularidades que pedem o seu momento no sentido nutricional. Uma vaca recém-seca não tem o mesmo requerimento de uma novilha prenha. Uma vaca recém-seca não tem o mesmo requerimento de uma vaca em produção, mesmo de uma vaca em produção prestes a ser secada. Ela tem objetivos específicos. Quando eu estou mexendo com um rebanho de 20, 25 litros de leite, não quer dizer trabalhar de qualquer jeito. Desculpa a expressão, mas é realmente assim que as coisas são. Se a minha média é mediana, não há tanta necessidade de olhar um período seco e imaginar que eu vou ser transformador de realidades se eu aplicar tecnologia nessa fase. Agora, se eu quero manejar um animal que vai ter pico de 50 litros, 60 litros, que eu quero um rebanho que aproxime de 40, eu preciso abraçar o período seco com a mesma importância que eu dou no pré-parto e no pós-parto imediato. Então, procure o seu técnico, procurem as empresas que têm portfólio de produto destinado a período seco, porque aí sim nós vamos estar sendo coerentes com essa vaca que tem, sim, necessidades específicas dessa fase. Gente, nos 30 primeiros dias que eu sequei a vaca, é aí que eu recupero células do tecido lactífero, né, células de produção de leite, para a próxima lactação, considerando ainda que é nessa fase que eu tenho o maior pico de crescimento fetal. Então o bezerro está crescendo muito, o feto, no ventre dessa vaca. Eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Eu preciso recuperar de uma forma muito intensa o tecido que produz leite. Então essa vaca no seu período seco, essa que eu estou secando agora, dia 30 de janeiro, eu quero um pico que ela me surpreenda, que eu tire foto com ela e poste no Instagram e poste aí no WhatsApp para os amigos dizendo que ela deu 60 litros. Se eu privá-la daquilo que é fundamental nesse momento, se ela for passar sede, se ela for passar calor, se ela for tratada de qualquer jeito, esses 60 litros que ela pode dar, de repente se limitem em 40. E observe o seguinte, eu estou aqui considerando que a alimentação dela no pico seja exatamente a mesma.
Trata-se de responsividade dessa vaca quanto à reconstituição de tecido mamário e saúde hepática, saúde de fígado, entendendo que ela passou pelo período seguinte, que é o pré-parto e pós-parto imediato, sem complicações subclínicas de cetose, de hipocalcemia e de tantas outras afecções e infecções que ela está no risco de desenvolver. Então tenhamos, gente, muita firmeza na hora de olhar período seco e pré-parto. Fazer período seco e pré-parto hoje, caprichado na minha vaca, não põe 1 litro de leite a mais no meu resfriador amanhã, dia 31 de janeiro. Mas põe dezenas de litros a mais no nosso resfriador entre abril e maio e dezenas de reais a mais na nossa conta bancária. Só que nós precisamos abraçar isso com responsabilidade e como verdade para as coisas realmente acontecerem. Zelar do período seco, zelar do pré-parto. Meus amigos, controle das micotoxicoses. Existe muita micotoxina nos nossos alimentos, por melhor processados que foram e por mais esteticamente amigáveis pareçam ser. O alimento está lá, bonito, lindo e frondoso na nossa frente, a gente imagina, puxa vida, que alimento bom. E muitas vezes, nutricionalmente, ele é. Só que existem as micotoxinas em praticamente todos os alimentos que os animais estão obrigados a comer ou que lhes são ofertados. Isso, infelizmente, até alguns alimentos da alimentação humana, infelizmente, têm micotoxinas. Elas precisam ser combatidas. Nós precisamos usar ostensivamente em todas as categorias do rebanho adsorventes de micotoxina, gente. Isso faz aumentar a média, faz aumentar a resposta de leite. Tomem isso como verdade. Mesmo depois que eu desmamei a bezerra, durante toda a recria, todo o período seco, no pré-parto, durante toda a lactação, eu preciso proteger as minhas vacas. E este tema específico sobre micotoxicoses, nós também, em evento futuro aqui no Conversa com Leite, traremos um especialista para falar para nós. Não relutem, usem adsorvente de micotoxina em todas as categorias do rebanho. Colocar o adsorvente hoje na minha vaca não põe leite no resfriador amanhã, mas ao longo do tempo melhora a saúde hepática, melhora a saúde intestinal, melhora a saúde renal, melhora também condições reprodutivas. Isso vai fazer com que a minha vaca em pouco tempo responda mais leite necessariamente. Então cuidemos, gente, com micotoxinas. Só tem um jeito da gente controlar isso, usando o adsorvente de micotoxinas. Não há outra alternativa, precisa ser feito. E ainda, como uma última recomendação, que ao longo do tempo melhora e melhora muito a nossa resposta produtiva, é controlar as células somáticas, as infecções subclínicas do aparelho mamário, da glândula mamária. Todas as vezes que nós temos baixa célula somática na média ano, nós temos um ubre mais saudável. A grande parte da sua soma, as células somáticas são células inflamatórias, são descamação de célula lactífera morta, que rouba de uma forma impactante a condição responsiva das nossas vacas. Então, fazendo esse breve resumo de tudo que nós falamos hoje aqui, lembrando que parte destes argumentos todos, desses temas importantes que aqui foram falados, será alvo de uma conversa com leite específica sobre eles no decorrer do tempo. Para que tenhamos resposta imediata, um bom leite em pó, sucedâneo lácteo, para as bezerras. Trabalhar com lote de vaca de primeira cria, lote de primípara. Trabalhar com lote de pós-parto imediato até 100 dias. Adensar, colocar mais proteína e energia, porém com coerência, para terço inicial de lactação. Adotar terceira ordenha, para quem ainda não o faz. Trabalhar com BST, para quem ainda não trabalha. Obviamente, tendo que ter oferta de alimentação e um cuidado no zelo desses nutrientes mediante o trabalho de um bom nutricionista. Isso tudo impacta imediatamente em mais leite. O que temos como consequências e atividades agora aplicadas para colher a médio prazo resposta. Controle de estresse térmico. Zelo sobre período seco e pré-parto. Controle das micotoxinas. Controle da contagem de célula somática. Gente, leite tem que valer dinheiro porque não é fácil de ser trabalhado. Quanta coisa que nós falamos no programa de hoje de
especial impacto. Então, nós temos, meus amigos, que ter esta percepção e, obviamente, esperar que, ao longo do tempo, o que for possível ser feito, seja. E que nós tenhamos sucesso produtivo e consigamos construir aí, por que não a várias mãos, essa realidade. Por que é que eu digo construir a várias mãos? Porque os técnicos estão aí, os produtores estão aí, os laticínios estão aí, todo mundo precisando, neste mesmo barco, evoluir e se ajudar. Gente, muito obrigado pela audiência de todos, fiquem todos com Deus. Aqueles que gostaram do programa, divulguem, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque o objetivo do nosso Conversa com Leite é levar boa informação, informação de qualidade a todos vocês. E na segunda-feira que vem tem mais. Um grande abraço, até lá!